Boa noite, irmãos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez, né? Nesse momento especial que é a celebração da mesa do Senhor. Que o Senhor possa continuar falando, né? Os irmãos já receberam uma porção preciosa de manhã e certamente Ele há de continuar falando a nós. Vamos abrir no Salmo 22. Nós vamos continuar a exposição desse salmo. Nós vamos ler inicialmente os 5 primeiros versículos. Salmo 22, versos de 1 a 5. Diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, graças Te damos por este tempo que o Senhor preparou para estar junto com o Teu povo aqui nesse local. Ó Senhor, como é precioso poder nos reunirmos para juntos celebrarmos a Tua mesa. Mesa instituída por Tuas próprias mãos. Mesa que tem como base a Tua própria obra realizada de uma vez por todas. Senhor, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome. Nós, Senhor, somos um povo tão privilegiado. Somos de fato os mais bem-aventurados desta terra. Ó Senhor, encha o nosso coração nesses dias tão desafiadores com o Teu gozo, com o Teu consolo, com o Teu sustento, Senhor, com a Tua certeza, com a Tua segurança, Senhor. Quanto nós carecemos, Senhor. Os dias estão de fato lotados. São dias desafiadores, Senhor. E nós precisamos cada vez mais erguer os nossos olhos e olhar para Ti, Senhor. Porque se nós, por um momento, tirarmos os olhos de Ti, ó Senhor, eu não sei o que será de nós. Ajude-nos, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome e na certeza de que o Senhor, com Tua destra, tem sustentado as Tuas igrejas. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Nos ajude neste tempo de exposição da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, contemplar algo mais da beleza do Senhor, da beleza da obra, daquilo que o Senhor realizou com uma eficácia eterna. Bendito é o Teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar mais um passo dentro desse Salmo 22, lembrando sempre que apesar de estarmos nos propondo a expor esse salmo, nós estamos fazendo de uma maneira bem tranquila, né? Porque o nosso intuito não é que se torne mais um momento de estudo, mas que de alguma maneira os nossos corações possam ser tocados, para que possam reagir em louvor, em adoração ao Senhor, nesse tempo da mesa do Senhor. O foco aqui, irmãos, não está nem mesmo numa boa palavra, num bom estudo, mas na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus. Nos outros tempos também essa deveria ser a nossa única motivação, né? Mas nesse tempo em especial, qualquer tipo de amparo em outras coisas, esquece isso, irmãos. Nosso foco agora é na pessoa e obra do nosso Senhor. Então nós estamos voltando nesse salmo, que é um salmo, como nós já dissemos nos outros momentos, profundamente messiânico. Isso é daquelas passagens, irmãos, que quando vocês vão ler na casa de vocês, não resta dúvida, sabe? Porque no Antigo Testamento, como o irmão Eliezer já bem abordou, né? No Antigo Testamento você se depara com algumas passagens que é difícil ver Cristo nelas, né? Você precisa mergulhar, cavar mesmo, para você encontrar qual a ligação daquela passagem com Cristo. Mas essa passagem que nós estamos diante de nós não é uma dessas passagens, não. Quando você lê, você bate o olho no Salmo 22, você fala: ah, isso aqui tem a ver com o nosso Senhor. Então é isso que quer dizer uma passagem messiânica. É uma passagem que quando você lê ela, não resta dúvidas de que a experiência ali não ficou em Davi, não ficou em qualquer outro que tenha escrito a porção, mas diz respeito sobretudo ao nosso Senhor Jesus. Então o Salmo 22 é uma dessas passagens.
É um dos 17 salmos messiânicos que nós encontramos na Bíblia. Então, quando você lê essa passagem, você fala, é o Senhor que está aqui, é o Senhor Jesus, é Ele que nós estamos vislumbrando. Tudo, como já dito pelo irmão, né? Tudo o que de mim diz respeito, na lei, nos profetas e nos salmos. É como se o Senhor tivesse reunido com os discípulos lá e mostrado a eles. Olha, está vendo? Importava que isso se cumprisse, que isso se cumprisse, que isso se cumprisse. Tudo diz respeito a mim. Então, isso toca, irmãos, eu estou abrindo dessa forma por quê? Porque isso toca o acesso à revelação pelo Espírito. Porque o Espírito, ele tem prazer em revelar Cristo. E as motivações do nosso coração muitas vezes não são Cristo. Entende? Você chega diante da Bíblia preocupado com outras coisas, buscando resposta de outra coisa, e o Espírito Santo doido para revelar mais de Cristo a nós, e nós queremos outras coisas, procurando coisas às vezes secundárias. E o mais lindo, irmãos, é que nós podemos, de certa forma, ter esses anseios também, essas perguntas, mas quando nós olhamos para Cristo, parece que todas as outras são esclarecidas. É por isso que quando Paulo vai escrever a igreja de Corinto, uma igreja cheia de problema, querendo resposta sobre casamento, sobre um monte de coisa, ele fala, Cristo é a resposta para todos esses problemas. Entende? Então, quando nós chegamos com a motivação correta do coração diante das Escrituras, falando assim, Senhor, bendito Espírito, revela algo mais de Cristo para mim. Ah, irmãos, é só isso que Ele precisa. E Ele vai revelar mais e mais. Lembra do sermão do cenáculo que nós estudamos? Capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. Lembra? Naquele capítulo, nós temos para que o ministério do Espírito Santo foi enviado. Ele dará testemunho de mim. Ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, isso diz muito, parece algo elementar do que eu estou falando, mas a maioria dos ajuntamentos em nossos dias não estão querendo Cristo, não buscam o Senhor, não querem vê-lo em sua palavra. E o Espírito Santo, infelizmente, não pode agir de maneira mais plena nesses lugares, porque às vezes querem milagres, querem curas, querem, sabe, irmãos, coisas secundárias. Cristo é tudo aquilo que Deus tem para dar para o seu povo. E quando o seu povo entende isso, irmão, quando o seu povo entende que Cristo é tudo o que ele precisa, aí ele vai dizer como a ovelha, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando você olha para o pastor, você acha mesmo que o pastor não vai cuidar de você? Você acha que ele não vai prover? Você acha que ele não vai guiar você por pastos verdejantes? Você acha que ele não vai refrigerar sua alma? Vai guiar você a águas tranquilas? Só olha para o pastor, irmãos. Então, no Salmo 22 nós temos o Salmo do bom pastor dando a vida pela sua ovelha. É por isso que a ovelha está alegre no capítulo 23. Irmãos, tudo mais, se você estiver colocando sua alegria, sua estabilidade espiritual em qualquer outra coisa, quando isso for mexido, e será, irmãos, nossos dias já têm sido desafiadores, e as coisas hão de ficar piores. Então, quando essas coisas aí que você tem agarrado e colocado o seu descanso, elas forem abaladas, acabou. Você vai ficar como que sem chão. Mas, irmão, como diz Paulo em Filipenses 4, se nós aprendemos que em Cristo os nossos recursos são inesgotáveis e o nosso sossego é imperturbável, pode vir, irmãos, os dias difíceis. Pode vir. O povo que verdadeiramente ama o Senhor experimentará algo da parte dele, porque é promessa do Senhor. Ele mesmo há de guardá-los, supri-los, sustentá-los, falar ao coração deles. Promessa do Senhor. Irmãos, que o Senhor trate com as nossas motivações. Que o Senhor trate com as nossas motivações. Os ruídos têm se intensificado cada vez mais e têm mexido com os nossos corações, como assembleia aqui nesse lugar. Todos nós. Não se esquiva facilmente. Vá diante do Senhor e vocês se darão conta disso. Nós nos daremos conta disso. De que de fato, irmãos, está muito difícil servir em fidelidade ao Senhor.
Está muito difícil. As palavras que você escuta aí fora, que engrandece o eu, esses coachings aí, que estão nos púlpitos dos nossos dias, irmãos, isso pouco a pouco, sorrateiramente vai entrando nas nossas casas, vai entrando nos nossos corações, vai contaminando a nossa maneira de ver as coisas, e as coisas que nós tínhamos como certas, fundamentais, nós vamos perdendo. Nós estamos aqui há 11 anos praticamente, ouvindo a palavra do Senhor, e parece que as coisas que nós já ouvimos estão se perdendo, elas vão se escapando por entre os dedos. Hebreus capítulo 12. Por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O Espírito tem me trazido isso agora, irmãos, me trouxe isso agora. Eu não tinha isso programado, e eu nem vou seguir na mensagem, vou parar por aqui, não vou entrar no Salmo 22. A igreja, ela é responsável por ser coluna e baluarte da verdade. O Senhor nos confiou algo, nós somos chamados a sustentar e a proclamar, mesmo que tudo ao redor está caminhando no caminho contrário. E quando você olhar para o lado, irmãos, o que você vai ver andando no caminho contrário não é mais o mundo somente, são os nossos queridos irmãos, aqueles que Paulo disse: por eles eu sofro dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em vós. Cristo morreu por esses também, irmãos, e infelizmente estão se desviando da verdade. Nossos púlpitos modernos estão cheios de palhaços, lobos entretendo bodes, dando alimento para bodes dentro das igrejas. E nós, irmãos? E nós? Irmãos, ouça bem, se nós de fato não nos apegarmos às verdades que temos ouvido, e se nós de fato não nos unirmos aqui neste lugar, as coisas vão ficar muito difíceis para nós. Irmão, irmã, pessoalmente eu quero dizer, o Senhor te chamou para algo específico, para que você desenvolva diante dele. Não perca o foco. Não perca o foco, irmão. Você não está sentado num ônibus, esperando que alguém conduza esse ônibus. Você está participando de algo. O eterno propósito que nosso irmão tem trabalhado por todas as Escrituras, ele entra e vem a cada vida. Todos nós precisamos juntos cooperarmos, irmãos. Não dá para cada um. Lembra daquela figura da arca sendo transportada com 2 varais e se colocava então 2 na frente, 2 atrás, nas pontas, segurando? Se cada um quiser ir para um lado, irmão, não dá certo. A arca, que é o testemunho da pessoa e obra de Cristo em uma localidade, que no caso agora estou tratando especificamente conosco, ela precisa ser um testemunho harmonioso, onde todos nós temos muito claro de onde o Senhor nos tirou e para onde estamos indo. Se nós perdemos isso, se cada um quiser fazer o que bem entende, isso é o que nós encontramos na época dos juízes. O povo fazia o que bem queria, não havia rei sobre eles. E quando o povo quer fazer o que bem entende, não há rei, irmão, não há governo, não há direção, não há visão unificadora. Visão unificadora que eu falo, irmãos, deixa eu tentar explicar para os irmãos, é quando todos nós temos a clareza do eterno propósito de Deus, para o qual fomos chamados a cooperar, e damos passos juntos. Essa é visão unificadora, porque sem visão o povo se descabela, o povo se descontrola, o povo perde o foco, o povo fica doido. Está entendendo, irmão? Que o Senhor nos ajude
Persevere, irmãos. Os desafios que eu estou dizendo aqui agora são desafios do meu próprio coração. Eu não estou isento disso. Pelo contrário, irmãos. Saiba que essa luta tem sido no particular para mim algo bem intenso. E por isso estou trazendo aos irmãos, para que juntos possamos pensar sobre isso. E eu termino com uma palavra de encorajamento. Uma só. Vai alta a noite e vem chegando o grande dia. Não se distraia. Talvez em outros momentos, algumas coisas nós poderíamos nos dar ao luxo. Agora nós precisamos estar mais atentos. Porque o sentimento que tenho, e compartilho disso com muitos outros irmãos, é que o Senhor, em breve, há de retornar. Em breve. E quando Ele começar o caminho de retorno, Ele vai chegar rapidamente. E se isso é verdade, desde 1948, o Senhor está às portas. Irmão, você está esperando o quê? Se os santos do passado estivessem vivendo a hora que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos responder a isso em consagração. Nós precisamos responder a isso. Nós precisamos levantar um altar pessoal ao Senhor, sabe? Responder a Ele, compreender o tempo que vivemos. Parece, irmãos, que nós estamos ainda perdidos. Sabemos discernir qual hora, quando que vai chover, mas não sabemos discernir os sinais dos tempos. Que o Senhor nos ajude. Eu vou parar por aqui, não vou prosseguir. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Irmão, nada muda ao redor da mesa. O louvor, a gratidão, qualquer sentimento do seu coração que seja compartilhado para louvor do Senhor e para a edificação mútua também. Que o Senhor possa continuar falando. Pai, obrigado por esse tempo. Tinha algo programado, mas como sempre o Senhor tem os seus propósitos muito mais elevados do que os nossos. Então, Senhor, à Tua vontade nós nos rendemos. Nos colocamos aqui, Senhor, para meditar nisso que foi falado. Certamente o Senhor está passeando no nosso meio e vendo cada coração. Eu não tenho essa capacidade, Senhor. Mas o Senhor está caminhando no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o Senhor vê, o Senhor escruta. Aquele mesmo olhar que olhou para Pedro é o olhar que continua nos falando, Senhor. Livra-nos, Senhor, das motivações erradas, dos desejos impróprios. Livra-nos de desejos de ir com a manada, Senhor, de ir com a multidão que está indo às vezes no caminho contrário, Senhor. Ó Senhor, o Senhor não nos deixou às escuras. Tudo o que está acontecendo já havia sido predito. E nós podemos testemunhar aqui como Assembleia Local que o Senhor já nos vinha falando tudo o que está acontecendo, Senhor. E infelizmente ainda nós estamos tropeçando em coisas que o Senhor avisou a todos nós há 5 anos, há 10 anos atrás, quando começamos a nos reunir aqui. Ó Senhor, limpa as nossas visões, Senhor. Faz-nos um só em visão, para que caminhemos juntos, em harmonia, e Teu nome seja honrado nessa cidade, Senhor. Nós cremos que o Senhor edificaria a Tua igreja, e o Senhor está edificando. Mesmo que às vezes olhando para um cenário mais amplo, os nossos corações fiquem com dúvidas. Mas, Senhor, como é bom poder retornar para o terreno firme da Tua palavra e confiar de que o Senhor está edificando a Tua igreja. Nós nos confiamos a Ti, Senhor. Rendemos graças ao Teu nome, porque só o Senhor é digno. O nosso reunido é para Ti, Senhor. Que valor teria se estivéssemos aqui reunidos e Tua presença se retirasse?
Que valor teria, Senhor, manter as coisas funcionando sem a tua arca no centro? Não deixe isso acontecer conosco, Senhor. Conduz-nos ao arrependimento, Senhor, porque é a tua bondade que nos conduz ao arrependimento. Rendemos graças e louvor ao teu nome. Amém, Senhor. Amém.